Lucas capítulo 14, começando no versículo 25. E com ele iam grandes multidões. Observe grandes multidões. Há uma grande multidão aqui esta noite, apesar do fato de que aqui no estádio de Tampa está um pouco mais frio do que Tampa normalmente tem nesta época do ano. E muitas pessoas estão com seus casacos esta noite. Mas o meteorologista promete que amanhã estará bem quente. E há uma grande quantidade de pessoas aqui. Há 35 mil pessoas aqui, apesar do frio. E essa é uma multidão enorme em qualquer lugar do mundo. E havia grandes multidões com ele. E ele, voltando-se, disse-lhes: Você sabe, toda vez que uma grande multidão começava a seguir Jesus, ele a separava. Ele diria: Você sabe, vou morrer em uma cruz. Se você não estiver disposto a ir comigo, não me siga. E isso separava as pessoas ali mesmo, porque elas não queriam ir para uma cruz. Pois a cruz era um local de execução romana, onde se executavam criminosos. E disse: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e a sua mãe, e a sua mulher, e a seus filhos, e a seus irmãos, e as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Agora, é claro, esse é um idioma de preferência, em que Jesus está usando uma declaração exagerada para mostrar que Deus deve ser o primeiro e principal em nossas vidas em todos os momentos. Até mesmo acima de seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, ou até mesmo de sua vida. Cristo deve ser o primeiro. E ele disse que se você não estiver disposto a tomar essa decisão e não estiver disposto a fazer essa escolha, você não pode segui-lo. E então ele continua: E aquele que não carrega a sua cruz e vem após mim, não carrega a sua cruz e vem após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se senta primeiro e faz as contas para ver se tem o suficiente para terminá-la? Para que não suceda que, depois de haver posto os alicerces e não podendo acabá-los, todos os que o virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabá-los. Em outras palavras, Jesus está dizendo: se você vai me seguir, sente-se e calcule o custo. Porque as pessoas que seguiam Jesus eram jovens. Ele também era um homem jovem. Jesus morreu aos 33 anos e nessa ocasião, ele está a caminho de Jerusalém pela última vez. E se você pegar Lucas desde o capítulo 13, o versículo 31 até o capítulo 19 e o capítulo 27, isso tem a ver com essa jornada. Isso o leva por várias partes do que chamamos de Terra Santa, a caminho de Jerusalém e da cruz para morrer por nossos pecados. E você sabe, quando lidamos com os jovens de hoje, há 3 tipos de tensões que encontro entre eles. Primeiro, há a tensão entre os jovens e os mais velhos. Eles acham que estão impedindo que você tenha uma vida melhor. E o verdadeiro teste dessa geração ainda não chegou. O verdadeiro teste de nossa geração ainda está por vir, porque nosso mundo está enfrentando algumas nuvens de tempestade ameaçadoras, a corrida armamentista, a fome crescente no mundo e os gritos dos famintos em muitas partes do terceiro mundo que não têm o suficiente para comer. E quer você goste ou não, teremos que ouvi-los. Porque eles estão ficando cada vez mais e mais altos e mais altos. E não podemos continuar com ricos extremos e pobres extremos. E a nossa geração ainda não enfrentou, a nova geração ainda não enfrentou o fato de que você terá que carregar o fardo. Você terá que carregar o fardo dos erros da minha geração e da geração anterior. Porque veja bem, nós acumulamos uma dívida gigantesca para você pagar. Os juros dessa dívida neste momento são de 60 bilhões por ano, apenas os juros. E alguém tem que pagar, e vocês são os escolhidos para pagar. Não cumprimos nossas possibilidades. E a dívida está ficando cada vez maior e maior e maior e maior. E os 400 bilhões estão sendo gastos em armas no mundo. Alguém pode apertar o gatilho que pode destruir a geração de vocês. E essas são as coisas aterrorizantes que você enfrenta.
E você ainda não enfrentou isso, e nós também não. E eu, por exemplo, estou envergonhado com o que a nossa geração entregou a vocês, com os problemas que entregamos e com os erros que cometemos. E um desses erros é que não apresentamos claramente a você o Evangelho de Cristo e o que custa seguir a Cristo e a alegria, a emoção e o entusiasmo de seguir a Cristo e conhecê-lo e ter seus pecados perdoados, para que mesmo que você esteja em uma cadeira de rodas, possa ter aquele sorriso maravilhoso e dizer: graças a Deus. Que mensagem temos para dar a você? E a segunda tensão que encontro é criada pelos próprios jovens que não gostam de nenhuma parte do mundo, que herdarão e estão tentando abolir toda a sociedade. Como um deles disse, eles se sentem como se estivessem trancados na traseira de um veículo que foi construído de acordo com especificações corruptas. Não é seguro em qualquer velocidade e está sendo dirigido por um bêbado de meia-idade. Eles não querem dirigir, eles não querem nem mesmo ir para onde o carro está indo. Eles só querem sair do carro o mais rápido possível antes do acidente. E, se conseguirem, acamparão onde estiverem, na esperança de sobreviver se conseguirem ficar juntos. E a terceira tensão que encontro é uma tensão que vem dos jovens que usam uma palavra que usavam há uns 3 anos. Acho que os jovens não estão mais usando isso porque está um pouco desatualizado. Mas é uma expressão muito boa que encontro entre os jovens, mesmo nos dias de hoje, embora eles usem uma terminologia diferente. Elas significam a mesma coisa: pendurado solto. Eles são perturbados por um descontentamento mordaz. Eles estão testando os ventos da mudança antes de comprometer sua mente, seu corpo e sua alma. E eles representam muitos dos jovens modernos. Um garoto é pego trapaceando na escola e seus colegas dizem a ele: fique tranquilo. Uma garota engravida, você fica solto. Os alunos pressionados pelos pais para tirar notas melhores ficam soltos. Não se preocupe com isso. Quando o problema fica difícil, relaxe. Afaste-se dela. Não tente pensar para sair de uma confusão. Sinta o que você está fazendo. Abandonar padrões absolutos, eles só desligam você. Mas você sabe, a geração anterior a você, a minha geração e a geração passada, também eram idealistas. Você vê, eles foram tentados a desistir e se soltar milhares de vezes, mas em vez disso, mantiveram seus empregos, pagaram suas contas e seus impostos e lutaram em guerras que precisavam ser travadas para impedir que Hitler conquistasse o mundo. Talvez tenhamos sido ingênuos, mas esperávamos que a geração jovem pudesse assumir a carga da sociedade. E achamos difícil entender a falta de comprometimento hoje. E essa é realmente a falta que sinto entre muitos jovens. Eles realmente não se comprometeram com nenhuma filosofia, ideologia ou fé religiosa. Elas ficam soltas, esperando que o vento venha e as leve em qualquer direção. Peço a você esta noite que se comprometa com o Senhor Jesus Cristo. Conte o custo. Entregue tudo a Ele. Que Ele seja o Senhor de vocês. Deixe que Ele pense por você sobre o que deve fazer em relação à vocação, ao casamento e a esses grandes problemas que você terá de enfrentar pessoalmente. Assim como os problemas corporativos que teremos de enfrentar como uma geração inteira. Nosso mundo está se movendo muito rápido em direção a um clímax de algum tipo. Acho que estamos à beira de um terremoto internacional. E acho que isso pode acontecer a qualquer momento, certamente antes do final do século. A menos que milhões de jovens comecem a marchar para Jesus Cristo com amor no coração, rendidos, comprometidos, estudando a palavra com conhecimento das Escrituras. E é isso que eu peço a vocês, jovens acima de tudo, que conheçam esse livro. Se você pretende ser médico, advogado, empresário ou qualquer que seja a sua vocação, conheça este livro primeiro. Fico feliz por ter estudado em uma escola bíblica antes de ir para uma faculdade de artes liberais, porque eu estava fundamentado nas Escrituras antes de ir. E quando você chega à universidade,
E é aqui que eu tenho um pouco de dificuldade com algumas igrejas, não com todas elas. Você sabe, nossos professores da escola dominical não são devidamente treinados para ensinar. Eles mesmos não conhecem as Escrituras. Eles não sabem como comunicar as Escrituras que conhecem. E nossos jovens precisam de treinamento e a igreja pode fazer isso. E em muitos casos, na maioria dos casos, eles estão fazendo isso. E graças a Deus pelas escolas bíblicas e pelos departamentos bíblicos em muitas de nossas escolas cristãs que estão ensinando a palavra de Deus aos nossos jovens. Mas em algumas escolas, tenha muito cuidado quando você fizer um curso bíblico. Quero dizer isso a você agora. Outro dia, um jovem me procurou e disse que queria ir para uma determinada universidade e eu disse, vá. É uma ótima universidade, mas você não deve fazer nenhum curso bíblico. Porque nessa universidade, os professores dessa universidade querem destruir a fé que você tem. E isso está acontecendo com muita frequência em algumas de nossas universidades atualmente. Na verdade, um professor de quem ouvi falar, e na verdade sei o nome dele, entrou na sala de aula. Ele disse, eu devo ensinar a Bíblia a você? E ele afirmou, vou tentar mostrar por que a Bíblia não é verdadeira. Bem, você pode ver esses jovens que estavam sentados ali, impressionados com o conhecimento do professor, vindos de suas casas onde foram ensinados a amar a palavra de Deus. Quantas tragédias acontecem dessa forma? E cabe à igreja ensiná-los. E para ter certeza de que nosso ensino é a verdade da palavra de Deus. Agora, você sabe, quando se trabalha com jovens, há 3 problemas que você enfrenta quando se trata, eu acho, da palavra de Deus. Primeiro, há um problema intelectual. Agora, isso não é um problema tão grande como era há alguns anos, porque você vê, a ciência hoje tende a confirmar a palavra de Deus. Quando eu estava na escola, a ciência parecia ser contra a palavra de Deus. Hoje, a grande maioria dos cientistas acredita em Deus. 35 anos atrás, a grande maioria não acreditava em Deus. Portanto, o problema intelectual não é tão grande. Mas o problema intelectual que enfrentei é um problema que muitos de vocês enfrentam. Tive que decidir quem era Jesus Cristo. Ele estava, o Filho do Deus vivo, o caminho, a verdade e a vida, a personificação de toda a verdade científica, a verdade psicológica, a verdade moral, a verdade espiritual. Ele era a personificação de toda a verdade. Essa é a decisão que precisa tomar hoje à noite. Você precisa tomar uma decisão sobre Jesus Cristo, uma decisão intelectual. A Bíblia não diz nada contra a mente. De fato, a Bíblia tem muito a dizer sobre a mente. Devemos amar o Senhor teu Deus de todo o nosso coração, alma e mente. Que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A mente é importante, mas lembre-se de que ela foi afetada pelo pecado. E você não pode vir a Jesus Cristo apenas intelectualmente. Esse último passo deve ser dado pela fé. E assim, pela fé, eu digo, Senhor Jesus, acredito que você é quem diz ser, o Filho do Deus vivo, o Criador do universo, que morreu na cruz por meus pecados e ressuscitou para minha justificação. Acredito que você está voltando para estabelecer seu reino. Sei que você é meu Salvador e pela fé eu o aceito. E quando faço isso, Ele muda minha vida, entra em meu coração e me transforma em uma nova pessoa. Ele fará isso contigo hoje à noite. O segundo problema que os jovens enfrentam ao vir a Cristo é um problema moral. Atender aos altos padrões de Cristo. Porque, como você vê, Cristo exigiu o primeiro lugar em tudo. E você precisa vir a Cristo sabendo que terá de pagar um preço. Não pode levar esses pecados sujos, terá que deixar de mentir. Você terá que parar de dormir com aquela garota que não é sua esposa. Você precisa parar de trapacear na escola. Você deve assumir responsabilidade e trabalhar. Você terá de estudar a palavra de Deus para se mostrar aprovado diante de Deus, um obreiro que não precisa ser envergonhado. Todas essas coisas são caras. Você está disposto a pagá-los?
Esse é o problema moral. Seus padrões são muito altos e ele não mudou. Para se adaptar à nossa geração e aos nossos padrões permissivos em constante mudança. Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus nunca muda. Esses são padrões elevados e não acredito que você possa mantê-los sem Cristo. Sexo jogado em você de todos os ângulos. O instinto sexual é muito forte. Deus o deu a você. É um presente de Deus. Não há nada de errado com isso. A pressão dos colegas. As coisas que vemos nos filmes e na literatura estimulam seus desejos sexuais. E você não pode viver uma vida limpa hoje, a não ser de uma única maneira, que é com Cristo em seu coração. Paulo disse, fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. As Escrituras dizem que o pecado não terá mais domínio sobre você. Houve um tempo em que o pecado reinava em sua vida, mas quando você vem a Cristo, o pecado não reina mais. Cristo governa, e Ele pode ajudar você a atender aos altos padrões que Ele estabelece em termos de moralidade e ética. Agora suponha que você aceite Cristo, escorregue e caia. O que acontece? Você não se tornará perfeito. Imediatamente, se você realmente conhece Cristo, você se levantará e se ajoelhará e dirá: ó Senhor, sinto muito, perdoe-me, eu me afasto desse pecado, não quero cometer isso novamente. E você o confessa, reconhece-o, e Ele é fiel e justo para perdoar seu pecado. Portanto, se você pecou, volte para Ele esta noite e diga: Senhor, eu pequei. Você não tem direito a receber o prêmio? Eu me rendo. E depois, é claro, há outro problema, que é o problema emocional. Porque, como você vê, somos feitos de mente, vontade e emoção. Ele quer ser o Senhor da sua carreira, do seu casamento. Você não deve se deixar levar pela emoção. Ninguém diz que você precisa chorar quando se aproxima de Cristo ou que precisa rir quando se aproxima de Cristo, mas digo a você que não é possível olhar para essa cruz por muito tempo e perceber seu profundo significado sem se emocionar. Que Deus enviaria seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer e derramar seu sangue por você, para que você pudesse ter o perdão dos pecados e a vida eterna e saber que vai para o céu. Agora Deus faz 3 reivindicações ou 3 apelos a você. Primeiro, Ele chamou você para a pessoa de Jesus Cristo. Venha, raciocinemos juntos, diz o Senhor. Mesmo que seus pecados sejam escarlate, serão brancos como neve. Eles podem se tornar brancos como a neve por causa da cruz. Ele chamou-te para Cristo hoje à noite. Não é um chamado da igreja. Não é uma chamada familiar. Não é uma chamada nacional. É um chamado a uma pessoa, da pessoa de Cristo. Quantas pessoas aqui esta noite estão na igreja, mas você realmente não conhece a pessoa de Cristo por si mesmo? E em segundo lugar, Deus chama você para a consagração. A palavra consagração significa separar. Agora nós fazemos a dedicação, mas somente Deus pode consagrar. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pense em sua vida como uma casa. Você é o proprietário da casa. Você tem um anel de chaves. E quando você responde ao chamado de Cristo, você dá a Deus a chave da porta da frente de sua casa. Você entrega sua vida a Cristo como Salvador e Senhor. E quando você responde ao chamado de Deus para a consagração, você retira as outras chaves do anel, uma de cada vez, e as entrega a Deus. Para uma mãe ou um pai, isso significa que você vai ao berçário e entrega seu bebê somente a Cristo. Para um aluno, isso significa que você dá a Deus a chave de sua educação. Para um empresário, isso significa que você dá a Deus a chave do seu negócio, a chave da sua carteira. Você dá a Deus a chave do seu romance.
você dá a Deus a chave do seu futuro casamento. Ele se torna o Senhor. Portanto, assim como vocês receberam o Senhor, andem nele. Como você recebeu Cristo? Você o recebeu pela fé. Agora você deve andar de acordo com a fé. Dê a ele os anéis e as chaves desse chaveiro. E em terceiro lugar, Deus chamou você para o treinamento. Vou lhe dizer, gostaria que tivéssemos 1 milhão de jovens neste momento que dissessem: vou para onde o Senhor quer que eu vá e serei o que o Senhor quer que eu seja, Senhor. Como Deus poderia usar você em lugares da Índia que eu conheço, na África e na América Latina, e aqui mesmo nos Estados Unidos ou na Europa. Bem no seu próprio bairro, na costa oeste da Flórida, Deus pode usar você. Ele precisa de você. Minha própria denominação vai nomear 1000 novos missionários em um culto em Houston, Texas, em junho. E eles estão orando para que 1000 novas pessoas venham naquela mesma noite, novos jovens, e digam: Senhor, eu irei aonde você quiser que eu vá, serei o que você quiser que eu seja, eu serei um missionário. Ele precisa de enfermeiras, médicos, empresários e sim, políticos cristãos. Líderes cristãos que estão prontos para sair, pagar o preço e servir a Cristo. Estou chamando vocês esta noite para se juntarem ao seu exército. Marche com ele sob a bandeira da cruz, com o amor dele em seu coração. Mas primeiro você terá de tomar a primeira decisão e dar o primeiro passo e dizer: sim, pela fé eu o recebo, Senhor, em meu coração.